Tô ao vivo? Acho que eu tô ao vivo. É sempre essa expectativa, né? Muito boa noite a todos. 8 horas, a hora da nossa live aqui. Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando o meu trabalho. Muito obrigado. Não só aqui no Instagram com as lives, mas também no YouTube. Muito obrigada, viu? É uma alegria ter vocês aí. Obrigada mesmo por reconhecer o meu trabalho, né? E acompanhar aí todas as minhas loucuras nas aulas, nas entrevistas aqui com os profissionais, né? E agradecer aos meus alunos. Um beijão para vocês, né? Que também acabam. Oi, Elô! Elô, linda! Uma querida. Obrigada a vocês, os alunos também que acompanham, né, as lives aí. E obrigada, viu? É sempre uma alegria. Hoje a gente ia ter uma live com a professora Marlete França, mas infelizmente a professora passou um pouquinho mal, né? Passou mal ontem. Oi, Marcelo, tudo bem? Um beijo. A professora Marlete passou mal ontem e aí, infelizmente, hoje a gente desmarcou essa live, tá? Marcamos para a semana que vem, então depois eu coloco o post para vocês acompanharem, né? Vai ser uma live muito interessante, ela vai falar sobre pedagogia nos dias de hoje, mas infelizmente como ela passou mal ontem, hoje ela está descansando, né? Foi ao médico, então vamos para a semana que vem, tá? Mas eu não poderia deixar de falar nas minhas lives de quarta-feira de alguns assuntos que eu acho que são super importantes aí para o ramo da educação, para os professores, para alunos, gestores da educação de uma forma geral, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre língua inglesa, gramática na língua inglesa. Olá, Vieira, tudo bem? Tudo bem? O pessoal tá chegando aí, fico feliz. Lembrando que todas as lives ficam gravadas aqui, né, no Instagram, mas eu também coloco lá no canal do YouTube, então caso vocês queiram também, lá se inscreve, faz os comentários também, eu vou respondendo aí à medida que a gente for conversando no decorrer aí do ano, que tem muita coisa pra gente falar sobre educação. Mas eu queria falar um pouquinho sobre língua inglesa, né? De coisas que vêm me incomodando e acabam incomodando não só na língua inglesa, mas incomodam também na língua portuguesa. A questão dos conteúdos que são dados nos cursos de inglês hoje em dia. E muita coisa é vendida, né? E eu queria compartilhar com vocês coisas que eu venho observando nesses últimos anos que eu tenho dado aula de inglês. Eu dou aula de inglês desde 2006, né? Na verdade, eu estou na sala de aula desde 97, são muitos anos, mas em 2006 para cá eu resolvi dar aula de inglês e aí eu fiz algumas observações de alguns cursos que eu trabalhei, né? E de algumas metodologias que eu conheço e resolvi falar a respeito desse assunto que eu acho que é super importante. Então, vamos por partes. Primeira coisa que é falado nos cursos e que é vendido é a relação à fluência, que você sai fluente em tantos anos, né? E aí eu me pergunto o que essas pessoas entendem por fluência. Porque fluência é algo que a pessoa tem a capacidade de ler, escrever, se comunicar, se fazer entender, né? E vivenciar a língua dentro de uma cultura, né? Então, ser fluente vai muito mais além do que só falar. Você tem que vivenciar essa língua, né? Vivenciar através de cultura, através de todas as coisas que envolve a cultura e a comunicação. E alguns cursos vendem fluência sem ser fluência, vende comunicação, né? Que é bem diferente, né? Oi, Pepe, um abraço, Fê. Então, uma coisa é você
sair de um curso fluente e sair de um curso comunicativo. Ou seja, você consegue se comunicar, você consegue se virar. E outra coisa é você ser fluente, você domina aquele conteúdo, você domina a língua por questões culturais também envolvidas. Então, quando um curso que você vai lá e assiste uma aula e está te vendendo fluência, você tem que observar tudo que é dado e oferecido nesse curso. Então, o que eu vejo, e é o ponto da nossa live hoje, é que muitos falam: olha, a gramática aqui, ela é pincelada. Não, aqui a gente não dá gramática, porque gramática é uma coisa muito chata. Então a gente já vai para a parte comunicativa, o aluno já aprende, já sai falando na primeira aula, A gente tem que entender que a gramática, ela faz parte da língua, mesmo o aluno fazendo um curso mais comunicativo. Eu fico imaginando um aluno que sabe falar, mas ele não sabe escrever um e-mail em inglês, por exemplo, né? Que é o que a gente está falando aqui. Mas e pode ser em qualquer outra língua, né? Então, às vezes eu vejo cursos, não, a gente aqui vai no repeteco, repete, uma hora ele aprende. E não ensina gramática, né? Não ensina outros pontos importantes, de repente a questão cultural da língua, ou a questão até literária, e aprende papagaio, né? A pessoa só repete e fala coisas. E aonde está o restante? Então, uma observação que as pessoas têm que fazer é: no curso tem que se ministrar a gramática, mesmo que seja em pequenas doses. A pessoa ela tem que ter o domínio da língua, da comunicação, mas ela também tem que saber escrever um e-mail, ela tem que saber escrever um texto, uma redação, um bilhete. Porque eu fico imaginando se a pessoa viaja e ela vai a trabalho, ela só vai falar, ela só vai se fazer entender para outra pessoa e pronto. E a escrita, aonde fica? Lembrando que a gramática ela não é só um jogo de regras da língua, ela é uma questão lógica. Gramática trabalha com raciocínio, né? Aonde encaixar o verbo, como encaixar aquele verbo, né? Posições de pronomes, artigos, né? A questão da análise que a gente pode fazer, a questão da ortografia. Então, nós estamos mexendo com conhecimento. A gramática ela é um conhecimento a mais, né? E um raciocínio que eu acabo fazendo, e depois, né, nos comentários a gente pode conversar lá no YouTube, se você quiser deixar alguma coisa, é pensar que uma pessoa que ela se comunica só em inglês, ela acaba sendo um analfabeto funcional dentro da língua inglesa. Por quê? Porque ela não consegue se comunicar através de outros métodos, que é, por exemplo, o método da escrita, ou principalmente a questão da leitura, né? Então, quem for procurar um curso de inglês, que procure um curso que faça todo o seu papel, que é ensinar a língua de verdade. Então, você tem uma hora que você vai ver a pronúncia, outra hora você vai ver textos, outra hora você vai ver a gramática, a comunicação, né? A conversação de uma forma geral, ela tem que ser realmente em boa parte do tempo que você vai fazer o curso, mas não esquecer desse princípio. A gramática ela faz parte da língua, ela tem que ser ensinada. E quando eu falo é questão de conhecimento, é questão lógico, de raciocínio, de aperfeiçoamento da língua. Não dá para aprender uma língua sem isso. No início do ano passado, eu tentei estudar italiano sozinha. E quando a gente começa a estudar muitas coisas, a gente acaba achando que consegue determinados conteúdos estudar sozinha. E quem me conhece sabe, eu gosto de estudar muito, gosto de ler muito, gosto de escrever muito. Fui tentar. No começo, quando foi a parte auditiva e a de comunicação, de fala, foi fluindo. Foi fluindo, sozinha, foi fluindo. Quando chegou na parte gramatical, por ser uma língua de origem, né, vem do latim, você acaba vendo
ela como a língua portuguesa. É uma língua que tem muitos detalhes na sua gramática, na sua estrutura. E aí foi a hora que eu parei e falei, eu preciso de alguém, eu preciso de um professor de italiano, porque a estrutura da língua é muito parecida com a língua portuguesa, em seus detalhes, né? E é difícil, óbvio, né? Mas quando você tem que mexer com raciocínio, quando você aperfeiçoa a língua através da gramática, é um degrau maior, você sobe um degrau, né? E aí eu dei uma parada e aos poucos eu retornei e aí por conta de tempo e fui fazendo outras coisas, acabei deixando o italiano de lado. Mas é uma língua que eu gosto, eu acho bonita, admiro, né? Mas essa semana, eu, mexendo no computador, eu olhei e falei, olha, eu tenho que voltar. A gramática, ela não pode ser um empecilho. A gramática é uma questão de aperfeiçoamento, de conhecimento, né? Então eu preciso voltar a estudar italiano. E aí eu já separei algumas coisas aqui do computador para voltar a estudar. Sei que alguns detalhes, alguns não, muitos detalhes era necessário ter um professor, mas quando você estuda algumas coisas sozinha, você consegue ter algumas estratégias de aprendizagem e você consegue se organizar melhor. E aí eu já separei o material para eu poder estudar. Por quê? Porque a gramática é uma evolução. E aí eu vejo muitos professores falando, não são nem os professores, são as metodologias de ensino que essas escolas vendem. E a gramática ela não é necessária, a gramática é muito pouquinho, não se preocupa, porque eu sei que a gramática é chata. Aqui você não aprende gramática e eu fico... Como assim? Né? E estão fazendo a mesma coisa com a língua portuguesa dentro das escolas, né? A gente vê muitas essas questões, principalmente desses últimos anos, né? De conteúdos programáticos que estão sendo pré-estabelecidos, né? Principalmente com a BNCC, aonde o aluno ele fica nessa história de competências e habilidades, vamos desenvolver as competências e habilidades do aluno e conteúdo que é bom nada. E isso está acontecendo em alguns livros de língua inglesa, a qual eu sempre estou dando uma olhada, né, nas edições, eu sempre estou indo em algumas livrarias, batendo o olho. O que eu tenho visto também nos materiais didáticos de língua inglesa é o que tem acontecido nos livros de língua portuguesa, mesmo os importados. A quantidade de gramática está cada vez menor, né? E aí eu fico pensando aonde se quer chegar. E aí o meu raciocínio vai muito mais além. Quer chegar que não querem dar conhecimento para as pessoas, né? O conhecimento tem que ser mínimo, da língua inglesa, da língua portuguesa e de tantos outros. Então o negócio não é só aqui no Brasil, é fora também, e os livros estão vindo assim. Alguns livros que já estão na praça há muitos anos, que são bem conhecidos, de material didático, mantém a sua estrutura de gramática e mantém todo o resto, né? O listening, reading, writing, todas as outras partes, que são competências importantes, mantém mais a gramática, sendo livros fortes, que dão realmente conteúdo. Mas isso está acontecendo. E os cursos de idiomas acabam usando livros ou de própria autoria, e aí pincela uma gramática desse tamanhinho, ou já nem tem, né? Ou usam livros importados que a gramática é desse tamanhinho, né? Lembrando, você que é professor de inglês, você que é professor de língua portuguesa, dê ênfase sim à gramática. Separe algumas aulas, você que é professor de língua inglesa, separe algumas aulas, ensine a estrutura para o seu aluno. Até porque, principalmente, os alunos adultos, eles são comparativos, eles gostam de comparar a língua inglesa com a língua portuguesa. Eles gostam de saber algumas traduções, entender e raciocinar dessa forma, né? Ajudem o aluno faça ele raciocinar numa língua diferente. É importante, né? São estruturas, a gente está trabalhando com aprendizagem, com memória,
adaptação, né? Isso aqui faz trabalhar, o córtex trabalha mais alegre, né? Trabalhe emoções na sala de aula para que esse aluno também aprenda mais rápido, mas ensine a gramática para ele. Isso faz parte da língua e é necessária, né? Então, você que é professor de língua inglesa, reflita sobre isso que eu estou falando, para que o seu curso, as suas aulas particulares, lógico, você não vai dar um curso de gramática, né? Muitas vezes o teu aluno, quando ele te procurou, ele quer aprender a falar. Ele não quer um curso de gramática. Se fosse assim, ele faria letras e pronto. Ia estudar gramática na faculdade ou em qualquer outro lugar. Ou ele te contrataria, olha, eu quero só a gramática. Tudo bem. Não é esse o intuito é comunicação. Mas a comunicação, um dos pilares da comunicação é a estrutura gramatical e ela precisa ser ensinada. Então, sei lá, cada 2 aulas, 3 aulas, cada 3 aulas, pincela a gramática, pega uma aula só para isso. Das últimas 3 aulas, nós vamos ver as gramáticas envolvidas, em cima. Mais 3 aulas, comunicação, listening, leitura, parte auditiva, gamificação, pode trabalhar jogos, aí vai da sua metodologia aí que você quiser. Mas separe dentro do seu conteúdo, dentro do seu plano de ensino, aulas de gramática. E isso vale para qualquer idioma, né? E língua portuguesa também, principalmente os professores também. Mas o foco aqui é falar da língua inglesa, porque o que eu estou vendo é que cada vez menos se ensina, né? E uma outra coisa que eu quero deixar de observação aqui é que se ensina menos gramática e se dá muito mais joguinhos em sala de aula, né? É legal? É uma opção de estratégia, de metodologia? Ótimo. Para adultos, para crianças, para adolescentes, para a terceira idade, não interessa. Mas o que eu tenho visto é que são muitos jogos, são muitos vídeos de YouTube, são muitas coisinhas, são muitas... É muito entretenimento para pouco conhecimento. É muito entretenimento para pouca língua, para pouco, realmente, para pouco conhecimento. Então, essa história de gamificação, que se estão falando tanto agora, né, nos ensinos híbridos e blá, 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 tem que se tomar cuidado, porque muitas vezes vai se jogar e se brincar muito na sala de aula, muito mais do que aprender e ensinar os alunos, né? Eu brinco muito que o professor, ele é, agora não mais, mas ele é giz, lousa e saliva. Ele tem que ensinar, ele tem que mostrar para os seus alunos, né, estruturas diferenciadas, fazer esse aluno raciocinar, né, ele pensar em outras estratégias que ele mesmo cria, né, e ele compartilha com os alunos em sala. Os jogos é uma estrutura? É importante, mas se lembre que não é disso só que vive as aulas, né? E aí vai se deixando o conhecimento para trás para só brincar em sala, e não é esse o intuito. Então, professores aí que assim estão acompanhando, né? Eu tenho alguns alunos que estão fazendo pedagogia, letras, lembrem-se disso, né? O que a gente precisa ensinar para os nossos alunos é conhecimento. E muitas vezes os conhecimentos estão dentro das estruturas, tá? Dentro das regras, dentro das exceções. Agora, o que deixa a gramática não chata, como alguém que falou que é chata, eu nem sei quem foi que criou essa história, o que deixa a aula mais legal é a metodologia que o professor vai utilizar. Então, de repente, um jogo é legal, né, para fechar uma aula, mas você, professor, ficou lá explicando, perguntou se tem dúvida, se quer mais exercícios extras, se precisa de uma aula de reforço, né? Se o aluno já tem uma certa dificuldade com a língua inglesa, você reforçar isso com ele. Mas pode sim, dentro do seu plano de ensino, plano de aula, você colocar aí alguns joguinhos, algumas estruturas que reforcem isso. O que não pode deixar é de ensinar. Isso que eu queria falar hoje com vocês nessa live, porque são coisas que
me incomodam, e eu tô vendo bastante aí nesses cursos aí em geral, e eu defendo muito o conhecimento em sala. Né, eu ouvi uma frase uma vez, não me lembro de quem, mas quem acompanha aí alguma coisa aí, de falar que sala de aula não é parque de diversões, né? E não é parque de diversões mesmo, né? Eu acho que o professor ele pode sim deixar a matéria mais animada, mais divertida, ensinar de uma forma mais lúdica, usando criatividade, mas ele não pode deixar de ensinar o conteúdo que ele tem que ensinar. Então, sala de aula não é parque de diversões, não é uma escola não é só uma questão social. Ah, eu vou lá para fazer amigos, brincar, conversar e ver meu melhor amigo ou melhor amiga. A gente tem que deixar muito claro para o aluno que ele vai lá em busca de conhecimento, né? E não só conhecimento como é vendido aí para o mercado de trabalho, mas conhecimento para a vida dele, né? Uma forma, seus valores, seu caráter e etc, etc. Ok, gente? Semana que vem a gente vai ter uma live com a professora Marlete. Tô vendo um outro professor também muito legal, tá quase dizendo sim. Então, possivelmente na semana que vem nós vamos ter 2 lives, tá? Uma na quarta e uma que eu tô combinando aí com outro professor pra gente conversar a respeito do ensino da língua portuguesa. Como ensinar a língua portuguesa? Ensinar através de várias estratégias, mas dando conhecimento para o aluno. Então fica ligado, você que está acompanhando o canal aí, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Então nós vamos provavelmente na semana que vem ter 2 lives. Uma com a pedagoga Marlete França e outra live com um professor de língua portuguesa, especialista em estratégias e técnicas para ensino de língua portuguesa. Então, provavelmente, 2 lives na semana que vem. Você que não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve, compartilha, tem bastante ideias lá, você que é pai, mãe, para fazer literacia familiar, algumas observações que eu faço. O canal do YouTube, profa.juliana.lima, é para você que se interessa por educação geral. Você pode ser um gestor, um diretor, um coordenador, um professor, o pai, a mãe, o responsável, um estudante da área de licenciatura, é geral, é educação em geral. Se inscreve lá, faz comentário, tá bom? A live de hoje é bem curtinha, mas é só um pensamento aqui para você. Claro, também fica aqui no Instagram os vídeos, se você quiser assistir, tá bom? Se inscreve lá. Agradeço a vocês que entraram aí na sala. Um super beijo. Fê, Marcelo, Vieira entrou também. Cadê minha amiga aqui? A Elô, o Marcos. Um beijo, obrigada por tudo e a gente se vê na próxima live na semana que vem. Ah, vai lá no YouTube, tá? Beijo, até mais. Que o Eterno abençoe. Shalom, shalom.